Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês de forma muito prática como que a gente pode utilizar inteligência artificial no dia a dia, nos nossos projetos, nas nossas obras, orçamentos, enfim, tudo aquilo que a gente precisa analisar. Nós, como engenheiros e arquitetos, trabalhamos com informações importantes e essas informações elas podem ser analisadas, a gente pode inserir uma inteligência artificial para que a gente consiga fazer análises avançadas e melhorar o nosso poder de decisão, executando melhores obras e desenvolvendo melhores projetos. Vamos lá? ChatGPT, orçamento e projeto, logo depois da vinheta. Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenha BIM. Já vou pedir para vocês curtam o vídeo, comentem, o feedback de vocês é muito importante. Se inscrevam no canal e ativem as notificações. Pessoal, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre ChatGPT, orçamento, obras, projetos. O que nós precisamos é inserir essa tecnologia, porque uma revolução digital está acontecendo diante dos nossos olhos. E sim, ela vai impactar as nossas obras, os nossos projetos, aliás, vai não, já está, né? O nosso dia a dia como profissionais do mercado da arquitetura, engenharia e construção. Só que a gente precisa ser prático. O que eu vou passar para vocês não é nada futurista de filme de ficção científica, caro, inacessível, não. Questões práticas que nós utilizamos aqui no dia a dia. Então vamos lá. Primeiro, nós trabalhamos com informações. Quando a gente trabalha com projetos, principalmente com a metodologia BIM, com projetos integrados, porque a gente sabe que hoje cada um dos elementos que estão sendo modelados aqui nos nossos projetos carrega uma série de informações. Se eu seleciono uma simples janela, olha a quantidade de atributos que eu tenho aqui. Quando eu clico em editar tipo, olha só a quantidade de informações que eu tenho para uma janela. Agora imagine isso para outros elementos. Eu tenho isso para qualquer elemento, desde uma barrinha de ferro, desde um piso aqui de uma garagem, de uma caixa aqui de inspeção, enfim, para qualquer elemento. De um quadro aqui de entrada, de medição de uma obra, de um hidrômetro, tudo carrega informação. Agora vamos pensar o seguinte, isso a gente pode aplicar, você vai pensar no que você pode colocar no dia a dia. Eu vou passar um exemplo prático de como que eu faço isso para orçamento de obra, por exemplo. Primeiro, tenho o meu projeto, os meus projetos carregam a informação. Para quem já conhece aqui a forma que a gente trabalha, para desenvolver um orçamento de obra, a gente não precisa ficar quantificando manualmente as informações. A gente trabalha com a plataforma da OrçaFácil. Aqui no OrçaFácil eu carrego, desenvolvo todo o meu orçamento aqui, todo o orçamento com base numa base de dados, com dados aqui, com composições que nós temos aqui cadastradas, composições próprias ou composições aí conhecidas já do mercado nacional, Sinap, por exemplo. Desenvolvo todo o meu orçamento aqui, chego no meu orçamento de obras, isso poderia ser feito no Excel, tá? Também. Só que o que acontece? Quando eu utilizo aqui o OrçaBIM, eu venho aqui, conecto o meu modelo através de um plugin, esse orçamento aqui é o mesmo orçamento que eu tenho aqui, beleza? Só que o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando critérios, estou quantificando de forma automatizada o meu projeto. Nada de quantificação manual. Percebam como é que a informação está caminhando. Desde a modelagem, passando por todas as disciplinas, até chegar no orçamento, planejamento de obras. E nós temos muitas informações percorrendo esse caminho. Então eu vou fechar isso aqui. Tem aqui o meu orçamento aqui também, tá vendo? Está aqui. Vou fechar isso aqui também. Deixa eu ver se está aberto aqui no Excel. E eu tenho aqui no Excel a minha planilha, que ela foi gerada, o meu orçamento sintético, que foi gerado através lá do OrçaFácil. Então eu tenho um orçamento de obras completo, o link está na descrição aí para vocês, tá? Quem quiser utilizar esse orçamento para poder repetir os procedimentos que eu vou mostrar aqui, fica à vontade. Então tá vendo? Tem um orçamento de obra completo. Inclusive, isso aqui poderia ser feito, Poderia ter sido feito manualmente aqui no Excel, tá? Mas eu chego nesse resultado aqui de forma automatizada. Aqui a gente tem esse quantitativo com valor unitário, com valor aqui com BDI, com valor total, enfim, o peso de cada um aqui dos itens, e eu quero analisar isso daqui no ChatGPT. O que eu posso fazer? Vamos lá. Deixa eu trazer o ChatGPT agora para cá. Vocês vão encontrar dois links aí na descrição do vídeo. O primeiro, um para acessar diretamente essa interação que eu fiz aqui, que eu não vou fazer ela completa, tá? Porque demora isso aqui um pouquinho para conversar aqui, pelo menos uns 5 minutos. Mas eu fiz essa interação e deixei salvo como exemplo para vocês aqui. Tem alguns prompts prontos aqui, que são comandos que a gente faz aqui no ChatGPT. O que você vai fazer com a planilha?
Você vai clicar aqui nesse Clips aqui, vai acessar chatgpt.com. Se você ainda não tem conta, muito simples, clique aqui no canto superior direito, que você já faz sua conta aqui e cria gratuitamente, ok? Bom, clicando aqui, a gente pode carregar documentos para o ChatGPT. Eu carreguei aqui, ó, clica carregar do computador, coloquei aqui aquela planilha que eu acabei de mostrar para vocês, e olha só o primeiro comando que eu fiz aqui. Formate e converta todos os dados necessários dessa planilha sintética de orçamento de obras. Você é um engenheiro orçamentista experiente e vou te pedir análises avançadas. Quando eu subo uma planilha, tá vendo? Ó, eu posso clicar aqui em expandir. Quando eu clico aqui em expandir, ó, ele trouxe toda aquela planilha para cá e eu tenho aqui o texto do lado direito, certo? Vou fechar por enquanto. Olha só o que ele fez. A planilha orçamento sintético contém informações sobre o orçamento de uma obra, incluindo detalhes. O que eu tenho? Item, código, SINAP, banco de dados, né, do SINAP, descrição, unidade, quantitativo, valor unitário, unitário com BDI, valor total e o peso. Vou formatar todos os dados. Ele está fazendo uma limpeza e uma formatação. Esse é o primeiro comando que eu peço, porque eu quero que ele limpe aqui essa planilha. Porque se eu levar uma planilha que tem lá linhas em branco, colunas em branco, primeiro ele precisa enxugar esses dados, formatar para que ele faça as análises corretamente. Beleza. Fez toda a limpeza e formatação, ele trouxe uma outra planilha limpa e formatada. Já tudo prontinho aqui para a gente. Ok. A planilha foi limpa e formatada. Então, olha só. O que aconteceu aqui? Depois eu pedi, ó, analise itens críticos por impacto relacionados ao custo. O que aconteceu? Ó, para identificar os itens por impacto, vamos considerar tanto o custo total como o peso. E atenção, ele fez aqui uma análise, itens críticos por peso percentual, e olha só o que ele trouxe aqui para a gente. Ele organizou aquele meu orçamento. Se eu estiver trabalhando com o Orçabim, com aquela plataforma como o Orça Fácil, eu tenho vários relatórios prontos, já que eu não precisaria fazer essa interação até aqui. Porque eu já tenho esses relatórios prontos, já tenho uma curva ABC que relaciona todos os itens de maior custo. Eu consigo enxergar nitidamente, claramente, quais são os itens mais relevantes do meu orçamento. Isso é importante para poder fazer uma análise crítica. Então, olha só. Mas, de qualquer forma, eu pedi para ele analisar para saber se ele estava entendendo aqui a minha interação. Estrutura, item mais alto. Depois veio o revestimento de parede, esquadrias de PVC, aqui externo, parte de revestimento externo, embolso argamassa, revestimento de piso, térreo, piso e piso superior. Beleza. Aqui por percentual, certo? Ele fez algumas observações aqui. Estrutura é o item com maior impacto em custo total, como em peso percentual. Revestimento de parede, esquadrias de PVC também aparece em ambas as listas, indicando uma alta relevância. Calma que não acabou. Vamos lá. Eu pedi, ó, crie uma tabela resumo mostrando os itens principais sem seus subitens, mas com o valor total do item. Ou seja, eu queria um resumo. Eu não quero todos os itens aqui da planilha, igual está aqui, tá vendo? Eu só quero os grupos. Ó. Eu quero serviço preliminar, quero o item 2, infraestrutura, o 3, que é estrutura, eu quero esses itens aqui e não a relação de todos os materiais. Beleza. Vamos lá, vamos descer aqui de novo. Ele errou aqui, é sempre importante, está escrito aqui embaixo, ó. ChatGPT pode cometer erros. A gente não precisa jogar tudo na mão da ferramenta. A gente está utilizando realmente como ferramenta. Não adianta nada a gente vir aqui analisar, uma pessoa leiga analisar, nós precisamos ser especialistas naquilo que a gente está pedindo aqui e analisando, para poder dar a entrada correta e principalmente para poder analisar os resultados corretamente. É basicamente isso. Vamos encarar como uma ferramenta e não substituindo alguém. Pedi para ele criar uma tabela resumo mostrando os itens principais sem os seus subitens. Ele falhou, mas ele tentou novamente. Ó, houve um problema em filtrar, vou ajustar a abordagem e aqui ele conseguiu. Então, olha só. Trouxe cada um dos grupos principais dos meus itens, organizando aqui o valor total de forma decrescente e colocando um peso para cada um dos itens. Já consigo bater o olho aqui e enxergar os itens de maior relevância. O que eu pedi aqui? Crie um gráfico detalhado com layout elegante e minimalista dessa tabela. Utilize as minhas cores. Dei aqui o código de cor, ele colocou aqui. Eu falei que ela ficou fora de escala, o formato aqui não ficou bom, ele formatou da maneira que eu pedi novamente. Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Planilha completa.
Essa linha, ó, essas duas linhas aqui, ó, não retornaram o resultado. O que eu pedi para ele? Vou fechar aqui de novo, ó. Não retornou resultado. Exclui esses itens. E ele trouxe aqui para a gente, ó. Desde infra, passando por mármores e granitos, instalação elétrica, até chegar na estrutura, tudo organizado aqui, um gráfico que eu também consigo bater o olho e consigo analisar aqui exatamente o que está acontecendo com o nosso orçamento. Mais do que isso, continua a interação. Agora crie uma planilha completa da curva ABC, que organiza essa tabela, esse orçamento, olha só, em curva ABC, separando os grupos A, que são os grupos aqui que eu tenho, os meus elementos não, né? Os meus itens aqui mais relevantes no meu orçamento, os itens de maior valor, ele separa na classe A, na classe B e na classe C, na ordem decrescente de valores, ele agrupa isso daqui para cada um dos itens. E olha só que legal, aqui eu pedi, ó, cria um gráfico de pizza com os valores dos grupos A, B e C separados. Então, tá vendo? Ó? O que eu tenho aqui? O meu grupo A, que eu tenho aqueles elementos ali, ó, tudo que está no grupo A corresponde a 80%. Isso aqui é Pareto, né? Isso aqui é 80-20. Tudo que eu tenho aqui, ó, no grupo A, que são esses grupos aqui, esses itens aqui, né? Tá vendo? Ó? Ele vai da estrutura até chegar aqui no tapume com telha metálica, tá? Tudo isso é grupo A, um grupo mais relevante com relação a valores. Depois eu tenho o grupo B e C. E olha só, aqui eu tenho os valores divididos, o valor aqui está errado, tá? Por isso que a gente precisa entender que ele pode cometer erros. Depois errou, a gente pode interagir e falar, ó, isso aqui está errado porque o valor não é esse. E pede para ele formatar a planilha novamente. Mas eu estou mostrando para vocês aqui a interação. Mas agora, ó, o que representa aqui de valor e aqui de valor. É muito legal isso. Qual o item mais caro do meu orçamento? Perguntei. Item 3. Descrição e estrutura, R$190 mil. Qual o subitem mais caro? O subitem mais caro são as esquadrias de PVC, R$141 mil. Você consegue pesquisar o custo por metro quadrado de esquadria de PVC em sua base ou retornar preços médios? Fez uma pesquisa aqui online. Custo médio de aproximadamente 1.400 metros quadrados. Buscou essa informação na internet. Obviamente que a gente precisa consultar. Obviamente, tá vendo? Ó, encerrei aqui. Que eu poderia ter feito tudo isso também vindo aqui no Excel. Aqui, ó. E avaliando a minha planilha, organizando, formatando células, criando gráficos manualmente. Poderia jogar isso aqui também no Power BI, mas eu fiz isso interagindo com uma máquina que trabalhou para mim, trazendo os resultados que eu pedi. Pessoal, esse é um dos exemplos da utilização prática. Isso aqui é algo que a gente pode utilizar no dia a dia. E com esse insight que eu passei para vocês, para quem ainda está entrando nessa tecnologia, né? Para quem ainda não conhece muito de inteligência artificial, você também já deve ter tido alguns insights aí, algumas ideias daquilo que você pode analisar no dia a dia. Se você trabalha com um projeto elétrico, sobe uma tabela de quadro elétrico para cá, quadro de distribuição para poder analisar os circuitos, para poder calcular, para poder verificar dimensionamento de disjuntor, de fiação, para poder verificar se está ok com a NBR 5410. Sobe uma planilha de materiais que você tem ali, de um projeto hidrossanitário, dos materiais que tem, com os valores, para poder ordenar por maior relevância. Pessoal, praticamente aqui possibilidades infinitas, tá? Link na descrição para vocês desse chat, dessa interação que eu fiz aqui para poder ficar como exemplo, e também da planilha do orçamento sintético. Isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo e comentar. Um grande abraço e até mais.